Fala, advogado, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu queria já pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, porque esse vídeo aqui vai te ajudar demais no seu escritório junto com a sua equipe a converter mais leads em vendas e vendas que sejam interessantes para você. Então, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você receba os meus vídeos novos e bora pro tema do vídeo de hoje. Hoje eu quero tratar com vocês sobre 5 temas que podem potencializar em muito o comercial do seu escritório de advocacia. E eu gostaria muito, advogado, que você visse esse vídeo, mas sem barreiras, tá? Porque eu quero falar aqui de alguns pontos que são delicados às vezes para a gente, enquanto empresários, mas que eles são fundamentais na hora da gente aumentar a performance da nossa empresa, beleza? Bom, o tópico número 1 que eu quero tratar é a transparência interna. Jeff Ted, o que você está falando? Bom, eu já trabalhei com inúmeros advogados nesses últimos 2 anos enquanto gestor de tráfego. E qual que era o problema que eu mais percebia nesses advogados? Eles não conseguiam ser transparentes com eles mesmos, né? E perceber que o problema não estava somente nas estratégias de marketing. O problema estava na gestão daquele advogado, do seu time comercial, e às vezes até ele mesmo no atendimento. Ah, GFT, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que na grande maioria das vezes, os advogados não têm o preparo necessário para vender. E o quanto antes a sua ficha cair para isso, melhor. Por quê? Porque você vai poder investir em conhecimento nessa área, investir em técnica nessa área e vai deixar você à frente de muitos outros escritórios. Porque a grande maioria dos advogados não estão se importando em saber vender. Estão preocupados com súmula, preocupados com como fazer uma petição, com coisas assim que na real não vão te trazer faturamento. O que vai te trazer faturamento, o que vai te trazer receita é saber vender. Eu sei que eu sou só um mero gestor de tráfego e você pode ter aí infinitas pós-graduações dentro do direito, mas o que vai fazer diferença dentro do seu escritório é ouvir essa dica que eu estou te dando. Faça uma análise crua e transparente do seu processo comercial. Peça outras pessoas para analisar. Você acha que eu estou vendendo bem? Você acha que eu me comportei da maneira certa com esse cliente aqui? Você acha que eu utilizei as expressões corretas? Esse é um vício que eu vejo em muitos advogados. Usar termos muito difíceis quando eles estão trabalhando com audiência leiga. Por exemplo, o advogado previdenciário que trabalha ali com BPC Loas. Cara, se ele usar um juridiquês, a audiência dele não vai saber o que ele está falando. E às vezes não precisa nem ser um juridiquês, um português muito formal. O cliente dele não vai entender o que ele está falando. Porque a gente está falando de um público que, na maioria das vezes, não vai ter o mesmo nível intelectual do que uma pessoa que já fez uma faculdade e afins. Eu não estou sendo preconceituoso aqui, mas é a realidade do público do produto. Então você precisa entender o seguinte. O meu processo comercial está adequado para o produto que eu vendo e para a audiência que eu vendo? E se a resposta for não, ótimo, você já entendeu em que você precisa investir para que o seu escritório comece a vender ainda mais. Beleza? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, tá? Você precisa de processos bem definidos, tá? Um desafio que eu vejo muito grande, assim, para muitos advogados que eu já atendi, é que ao mesmo tempo que ele está vendendo, ele está no jurídico, ele está no RH, ele está cuidando de várias áreas dentro da empresa, e aí cada cliente ele atende de um jeito. E isso é péssimo, porque você não desenvolve metodologia comercial. E se você não tem uma metodologia para você vender, em nada vai adiantar você colocar outra pessoa para vender. Nossa, o que eu já vi de casos de pessoas que investiram muito em time comercial e não tiveram resultado e saíram pensando que no fim a culpa era do colaborador, era do funcionário, e na verdade é porque não tinha um processo bem definido. Nossa, não está escrito, eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, você precisa, primeiro, transparência. Meu processo está bom? Está ruim? Invista nisso. Segundo, processos bem definidos. Desde o processo comercial, desde o processo de entrada de lead, desde o processo de como avançar com esses leads, processos para como esse lead ele sai do comercial, vai para o jurídico. Você precisa desenhar os processos dentro da sua empresa. Ah, GFT, mas são 1 milhão de processos para me desenhar. Mas se você desenhar um processo de cada vez ali, ó, vai só diminuindo o número. Amanhã vão ser 999 mil,
999. Depois de amanhã, e você vai diminuindo, ok? Então, defina os processos dentro do seu escritório. Terceiro tópico, uma equipe bem treinada. A partir do momento que você entendeu, ó, isso aqui não está bem feito no meu comercial, esses processos aqui, a equipe ainda não se aprofundou neles, invista em treinamento na sua equipe. Uma vez que a gente está num país que não investe tanto na sua mão de obra, enquanto empresários nós precisamos entender o seguinte: se eu não investir no meu funcionário, no meu colaborador, ninguém vai investir. Então, coloca a mão na consciência e pensa o seguinte: se eu invisto nesse cara aqui e ele me dá um retorno 5, 6 vezes maior, valeu a pena. Mesmo que um dia ele vai sair da empresa. Você, junto com ele, definiu processos, conseguiu alinhamentos ali que são importantes para a sua empresa, são importantes para o seu escritório e que vão fazer toda a diferença no futuro da sua empresa. Então, pense o seguinte, tá? Eu, enquanto gestor do escritório, eu preciso ser uma máquina de treinar pessoas e aumentar a performance delas. Como? Cara, primeiro passo, invista em você, em treinamento para você, para que através disso você possa aprender e aplicar. Perfeito? O quarto tópico são campanhas de marketing bem otimizadas. Por quê? Uma vez que eu tenho um comercial que funciona bem, eu tenho processos bem definidos, estou constantemente treinando a minha equipe, eu preciso de campanhas que vão acompanhar todo o investimento que eu estou fazendo. Ah, Jeff, o que você está querendo dizer com isso? Campanhas com uma otimização e com uma especificidade para o seu produto. Eu dei o exemplo do BPC, eu vou usar ele novamente. Vamos supor, tá? Ah, eu tenho uma equipe aqui que performa muito bem o BPC, mas vendendo para mães de crianças autistas que não têm a renda ali necessária para se encaixar no produto. Perfeito! Foque uma campanha só para mães de crianças autistas. Você não precisa pegar o público de BPC de idosos. Você não precisa pegar as outras variáveis do mesmo produto que você atende. Ah, Jeff, mas eu vou deixar de atender essa galera? Não, mas você vai anunciar aquilo que você é especialista. Perfeito? Então, se você já tem esses 3 primeiros pontos, senta com o seu gestor e fala o seguinte: olha, minhas campanhas estão muito abertas, eu quero começar a validar outras estratégias aqui para poder aprofundar a minha campanha e a gente entender se vai compensar eu nichar 100% para cá ou se eu não estou enxergando algum outro nicho, porque às vezes numa validação dessa, você percebe o seguinte: opa, peraí, minha equipe performa bem nisso aqui, mas isso aqui me traz mais receita. Então eu vou treinar melhor minha equipe nessa parte aqui e vou direcionar minhas campanhas para cá. Essa comunicação líder da empresa ou líder comercial com gestor de tráfego, ela é fundamental para que o seu funil tenha conversões mais elevadas, perfeito? E por último, você precisa de dados, relatórios, tanto do tráfego, tanto do time comercial, do jurídico, você precisa de dados. Mas dados por si só não são suficientes. Você precisa aprender a transformar dados em informações. Porque a partir do momento que você tem essas informações, você consegue tomar decisões com base nelas. Por exemplo, eu já percebi que o funcionário X, ele me entrega 5x de faturamento. O funcionário Y me entrega 2x. O que tem diferente nos dois? O funcionário X, ele segue esse processo. Mas o funcionário Y, ele deixa esses dois. Então você já sabe aonde você vai fazer um ajuste quando você pega esses dados e transforma em informações. Não se engane em achar que uma overdose de dados vai te trazer resultado. Você precisa aprender a olhar para esses dados. Porque, por exemplo, se você pede para o seu gestor de tráfego todos os dados da campanha, ele vai te dar lá CTR, CPM, vai te dar ROI, vai te dar ROAS, mas você sabe analisar esses dados? Você precisa aprender as informações que de fato você precisa e com base nessas informações desenhar os dados que são necessários, ok? Eu acredito que com esses 5 pontos o seu escritório já sai de um nível 1 para um nível 5, assim, de uma forma muito acelerada se você tiver consciência dessas coisas. Perfeito? Bom, foi um prazer fazer esse vídeo aqui para você. Eu espero que você já tenha deixado o seu like. Se você não deixou, deixa aí agora. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho.